E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa última aula de cálculo multivariável. Tá? A rigor, a disciplina já acabou a aula anterior, tá? Hoje a gente só vai tratar algumas curiosidades, tá? Algumas aplicações, tá? Do que a gente vem estudando na física, tá? Então, tentar justificar por que que a gente está estudando tudo isso, né? E onde a gente vai encontrar esses teoremas que são os mais importantes que vendo até agora. Infelizmente, eu já gravei esse vídeo, tá? Eu botei aqui, dei start aqui para gravar e eu descobri que não gravou absolutamente nada. Então, as aulas já estão tudo escritas, não vou escrever no caminho, vou só comentar, justamente porque como é uma aula com mais curiosidade, tem menos coisa que a gente vai precisar perder tempo lendo, acompanhando, torna mais rápido, e também porque eu tô com preguiça de escrever. Então, primeiro de tudo, os três teoremas que a gente estudou, o teorema da divergência, o teorema de Stokes no espaço e o teorema de Green no plano, que na verdade é apenas um caso especial do teorema de Stokes, são amplamente utilizados em física e mecânica do contínuo, tá? No estudo de campos, potenciais, fluxos de calor, movimentos de ondas em líquidos, gases e sólidos e termodinâmica. Então, para citar alguns dos usos, tá? Frequentemente, equações diferenciais parciais que modelam alguma situação física são derivadas usando os teoremas do campo integral vetorial. Tá? Então, aqui a gente vai dedicar o nosso tempo para um breve relato de onde a gente vai encontrar os teoremas pela primeira vez na física, tá? Que são na teoria eletromagnética. Tá? Então, num primeiro momento, o que a gente vai tentar discutir é que cada uma das equações de Maxwell, que talvez seja o tópico mais importante na teoria cinética, cada uma das equações de Maxwell pode ser descrita em duas formas equivalentes. Uma forma diferencial, que envolve só derivadas parciais, e uma forma integrada, tá? Que vai envolver linha, superfície e outras integrais múltiplas. Tá? Uh, na, então, aqui, de uma maneira geral, em certo sentido, né, a gente já viu que com o nosso critério para campos conservativos, né, é, a gente assume que F é um campo conservativo continuamente diferenciável em todo espaço 3, tridimensional. Né? Então, a forma integrada do critério, tá, é o seguinte: se a gente tem uma relação entre uma forma integrada e uma forma artificial, é o seguinte: a gente tem que, para esse dado F, campo conservativo, tá, continuamente diferenciável, né, a integral de linha em uma dada superfície, não, em uma dada contorno C, tá? Fechado, de f escalar dr é zero para todo e qualquer contorno fechado, se e somente se o rotacional desse campo vetorial é zero para todo e qualquer xyz, tá? Então, aqui a gente tem uma relação onde à esquerda nós temos uma forma diferenciável e à direita a gente tem uma forma integral, tá? E a gente sabe, tá? A gente sabe que é o teorema de Stokes que vai fornecer a ponte entre essas duas formas equivalentes, tá? Dado algum critério. Então, ele vai ser o critério que vai estabelecer a ponte entre essas duas formas. Okay? A situação em relação às equações de Maxwell é semelhante. Então, a gente vai considerar aqui duas delas como típicas, tá? As equações de Maxwell a gente vai encontrar quatro, mas aqui a gente vai estudar duas. A primeira que a gente vai estudar é a equação de Gauss-Coulomb, tá? Ou, na maioria das vezes, a gente vai encontrar só como equação de Gauss, tá? E a equação de Gauss-Coulomb, ela vai nos dizer que, dado E, que no caso vai ser um campo eletrostático, decorrente de uma distribuição no espaço de carga elétrica positiva e negativa, então a lei de Gauss-Coulomb ela pode ser escrita de qualquer uma das duas formas, tanto uma forma diferencial, que vai dizer que o divergente do campo elétrico, tá? O divergente do campo elétrico é igual a 4 π
onde ρ vai ser a densidade de carga, ou seja, carga por unidade de volume, tá? E essa é a forma diferencial, mas ela também pode ser descrita como sendo a integral de superfície do fluxo de campo elétrico sobre essa superfície. O fluxo do campo elétrico sobre essa superfície, a integral disso, vai nos dar um múltiplo de Q, onde Q vai ser a carga total resultante, tá? Então a gente tem aqui uma forma diferencial em cima e uma forma integral embaixo, ok? Essas são duas declarações equivalentes, tá? Da mesma lei física. A forma integrada, tá? A forma integrada talvez seja um pouco mais fácil da gente entender, já que o lado esquerdo é um fluxo de campo elétrico através de uma superfície, que é uma ideia muito mais intuitiva do que pensar o que é um divergente de campo elétrico. Por outro lado, é necessário bastante técnica para calcular um fluxo, enquanto é muito pouco é necessário para a gente calcular uma divergência. É fácil do ponto de vista matemático a gente entender o que é uma divergência, quer dizer, calcular uma divergência, né? E difícil calcular um fluxo, né? Então, nem a forma diferencial, nem a forma integral é matemática, e isso é importante a gente estabelecer. Ambas são leis físicas, empiricamente estabelecidas, mas a sua equivalência é uma afirmação puramente matemática, que pode ser provada usando o teorema da divergência. Então, a gente vai usar aqui o teorema da divergência para provar. Primeiro, a gente vai provar que, dada a forma diferencial, tá? Dada a forma diferencial, ela implica na forma integral, tá? A forma diferencial implica na forma integral. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Então, a gente vai tomar D como sendo o interior de uma superfície fechada S. Então, a integral do fluxo do campo elétrico sobre essa superfície, usando o teorema da divergência, a gente pode tomar ela como sendo a integral tripla sobre essa região D do divergente do campo elétrico vezes a integral vezes o volume, né? O elemento de volume, né? Pela relação da forma diferencial, o divergente de E que aparece aqui, tá? O divergente de E vai ser dado por 4πρ. 4π independe do volume. Rho depende do volume, né? Porque é a densidade. Então a gente pode botar o 4π para fora da integral e a gente vai ter que isso é a integral tripla sobre D da densidade de carga vezes o elemento de volume. Essa integral simplesmente é a carga total resultante, né? A carga total resultante bate com o que a gente está esperando aqui, tá? E aí a gente prova que, dado a forma diferencial, a forma integral, a gente chega na forma integral. Só que a gente agora tem que provar o contrário também, que a forma integral dada nos dá a forma diferencial. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer por contraposição, tá? Então a gente vai mostrar que se a forma integral é falsa, então a forma diferencial também precisa ser falsa, beleza? Então, se a gente vai tomar a forma integral como falsa, beleza? Essa forma aqui de baixo, falsa, tá? A forma aqui tá falsa. Por suposição, tá? Só que ela é falsa assim. Por suposição, a gente vai tomar como falsa. Isso significa que a gente pode encontrar algum ponto P0, dado por x0, y0, z0, em que E, o campo elétrico, vai ser definido de tal forma que isso aqui é diferente disso aqui, tá? Nesse ponto P0. Então, como é que a gente vai descrever isso aqui? A gente vai descrever como sendo o divergente do campo elétrico menos essa relação aqui é zero. Menos isso aqui é zero, tá? Nesse ponto P0 que a gente encontrou, tá? Então, a gente vai dizer que a quantidade da esquerda é positiva em P0. Vai escolher algum ponto P0 em que ela é positiva. Pode fazer negativa? Pode, beleza? Vou tomar positivo, mas pode fazer negativo. O que importa é que ela não seja igual, tá? Então, por continuidade, também é positivo que no interior, o interior de uma esfera pequena S0 centrada em P0, tá? Então, a gente vai tomar esse interior e chamar esse interior de B0.
Então, pelo teorema da divergência, né, a integral tripla nesse interior, desse negócio aqui, tá? Desse negócio aqui, que é maior que zero, tá? Também a integral também tem que ser maior que zero, né? Também tem que ser maior que zero. E pode ser escrita da seguinte maneira: a gente pode reorganizar isso e escrever que a integral desse primeiro carinha aqui, né, é maior que a integral desse segundo carinha aqui, né? Então, pode fazer isso, né? Então, a integral da direita, ela nos dá a carga total, né? Essa integral aqui, isso aqui é Q, né? É Q, é zero, né? A carga total dentro dessa região, ok? Então, a gente vai aplicar o teorema da divergência para a integral da esquerda, né? E pelo teorema da divergência, a gente vai ter que esse carinha aqui vai ser a integral de superfície do fluxo do campo elétrico sobre essa região S, tá? Essa região S. E isso também tem que ser maior que 4πq zero, né? E vai mostrar que a forma divergente também é falsa, né? Então, se a gente considera que a forma diferencial, se a gente considerar que a forma integral é falsa, então a forma diferencial também obrigatoriamente precisa ser falsa. E aí a gente consegue verificar a equivalência entre as duas. Ok? Um campo. Agora a gente vai tratar a lei de Faraday, tá? Fechamos a lei de Gauss-Coulomb e vamos para a lei de Faraday. Um campo magnético variável B, e B depende de x, y, z e t, tá? Produz um campo elétrico E. Tá? A relação entre esses dois campos é dado pela lei de Faraday, que pode ser expressa em unidades adequadas em duas formas equivalentes, onde aqui a velocidade da luz é dada por c. Então, na forma diferencial, é dada como o rotacional do campo elétrico é igual a menos 1 sobre a velocidade da luz, vezes a derivada parcial do campo magnético no tempo. Essa é a forma diferencial. A forma integral nos diz que a integral do circuito C do campo elétrico escalar dr, elemento de caminho, também é a mesma constante, vezes a derivada total no tempo da integral de superfície do fluxo do campo magnético, tá? Isso é a lei de Faraday, tá? Então, assim como antes, né? Assim como antes, a forma integral, né, é mais intuitiva, né? É mais intuitiva, é mais fácil da gente tentar entender o que a forma integral está falando em relação à forma diferencial, né? Só que ela é mais intuitiva, mas ela é mais difícil de calcular, tá? A integral de linha à esquerda, tá? Essa integral no circuito, aqui, toda esse cara aqui, ela é chamada de força eletromotriz em torno do circuito fechado C, tá? Então aqui a força eletromotriz, tá? Circuito pode ser dada a partir de uma variação no tempo de uma relação envolvendo o fluxo do campo magnético, tá? A integral de linha é isso, força eletromotriz. A lei de Faraday, na forma integral, relaciona a força eletromotriz com o fluxo magnético através de qualquer superfície S abrangendo a espira, tá? Então, a gente tem essa relação, ok? Alguns comentários sobre as duas formas. Então, a derivada na forma diferencial, ela é uma obtida apenas diferenciando cada componente do campo magnético em relação ao tempo, tá? É uma derivada parcial, porque os componentes do campo magnético também vão ser funções de x, y, z. No caso da forma integral, a gente vai ter uma derivada ordinária, porque após integral a integração, o fluxo é função só do tempo, tá? Não é função da posição. Então a gente consegue tratar isso como uma integral total, ou desculpa, uma derivada total. Ok? Dado esses comentários, tá? Entende? A gente pode entender em física que em S a direção positiva para o fluxo é a direção positiva no circuito C.
as duas devem ser escolhidas de forma compatíveis, tá? Então, isso é importante, a gente precisa dessa compatibilidade de direções para a gente não ter problema com o sinal, não subter aí coisas quando deveria somar e etc. Né? O fluxo magnético através de S é o mesmo para todas as superfícies, tá? S abrangendo a esfera C. Isso é uma consequência da lei física que vai dizer que o divergente do campo magnético é zero, tá? Isso significa que não existem monopolos magnéticos, não existe um ponto em que vai sair campo magnético. A gente precisa sempre de pelo menos dois, tá? Monopolos magnéticos não existem, então divergente do campo magnético, ou seja, os pontos não existem. O ponto onde sai campo magnético, onde diverge campo magnético é zero, tá? Como resultado, a gente fala simplesmente do fluxo através da espira C, tá? Significa o fluxo através de qualquer superfície abrangendo C, ou seja, tendo C como limite, tá? Mais uma vez, a gente tem que a expressão diferencial e integral, ambas expressam a mesma lei física, e a equivalência entre elas é uma argumentação matemática. Então, para provar isso, a gente precisa usar o teorema de Stokes. Primeiro de tudo, a gente quer provar que, dado a forma diferencial, tá? Dado a forma diferencial, a gente vai ter uma implicação na forma integral, tá? Forma diferencial implica na forma integral. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, aqui, né, essa integral do circuito C, ela pode ser dada através do teorema de Stokes como sendo uma integral de superfície do rotacional do campo elétrico escalar ds, tá? Isso aqui é teorema de Stokes, ok? Isso aqui é teorema de Stokes. E pela forma diferencial, a gente tem que esse carinha aqui pode ser descrito como isso aqui, né? Ok? Então, 1 sobre C é constante, vai para fora da integral. Então, a gente vai ter só a integral de superfície da derivada parcial do campo magnético no tempo, escalar ds, tá? E isso, né, a gente pode tirar essa derivada parcial, calcular ela depois de integrar. Se a gente calcular ela depois de integrar, que vai depender só do tempo, não mais de xy, ela vira uma derivada total, tá? E aí a gente tem a relação resultado da forma diferencial, tá? Se aqui e B, né, ela tem uma derivada contínua e S é suave e finita dentro da área extensa, tá? Isso é a última igualdade, ela é um pouco mais sutil, tá? E ela exige um pouco mais de cálculo avançado, de teoria que a gente vai ver nos cursos de cálculo mais avançado, tá? E agora o que a gente quer fazer é provar o contrário. A gente quer provar que dada a forma diferencial, na forma integral, a gente consegue chegar na forma diferencial, ok? Então, de novo, a gente vai fazer exatamente o mesmo argumento que a gente fez em cima. A gente vai tomar a forma integral como falsa, e aí a gente tem que mostrar que a forma diferencial também é falsa, né? Se a forma diferencial é falsa, isso significa que para algum ponto P0, essa relação não é verdade. Tá? Para algum ponto P0, essa relação não é verdade. Então, o rotacional do campo elétrico é diferente desse negócio aí que está à direita. Né? Então, a gente vai escrever isso. Maneiro. A gente vai descrever que o rotacional do campo elétrico, mais 1 sobre C del B del T, isso é diferente de. Tá? A gente vai tomar isso. Okay? Isso significa. Isso aqui é por hipótese, tá? É por hipótese. Então, isso significa que pelo menos uma das componentes desse vetor não é zero, tá? Pelo menos uma não é zero. E a gente vamos escolher uma, tá? Pode ser todas, pode ser duas, pode ser. A gente escolhe uma. Vou falar que que é aí. Aí é positivo, tá? Então, por continuidade, ela vai permanecer positiva numa pequena bola em torno de P0, tá? Dentro dessa bolinha, a gente vai desenhar um pequeno disco S0. Então, a gente vai desenhar um
pequeno disco S0, tá vendo? A gente pegou uma bolinha, tá? E a gente desenhou, ó, um disco S0, tá? Esse disco S0, tá? Ele tem centro em P0, ele tem um vetor normal I, tá? E a gente vai orientar seu limite circular C0 de forma que seja compatível. Então, eu estou orientando C0, orientando C0 para esse sentido, tá? Eu estou orientando nesse. Ok? É isso. Então, assim, né? O vetor da esquerda, né, dessa expressão, tem uma componente positiva. Isso significa que essa integral, a integral desse negócio, a integral disso aqui, é positiva também, tá? A componente tem uma componente positiva, a integral também é positiva. Isso significa que se eu quiser desmembrar essa integral, tem dois membros, né? Então, pego a integral desse lado, tá? Essa integral tem que ser maior que essa integral aqui. Ok? Isso é verdade. Tá? Então, se a gente aplica o teorema de Stokes para esse lado esquerdo, tá? E a gente troca a ordem da diferenciação do lado direito, tá? Isso é válido por causa da hipótese que a gente admitiu no começo. Se a gente faz isso, a gente aplicou o teorema de Stokes, chegamos numa uma integral circular. E isso é maior que essa relação. Tá? Isso mostra que a integral nessa forma, na forma integral, né? a relação na forma integral é falsa também para uma pequena bolinha, né, dentro do disco. Então, não é uma verdade geral. Se isso a forma diferencial a gente admitiu como falsa. Admitimos a forma diferencial como falsa, chegamos que a forma integral é falsa também. Então, aqui a gente encontra a relação. Tá? O que mais que a gente pode falar? Por exemplo, uma função harmônica no espaço é por definição uma função f de x, y, z, que vai satisfazer a equação de Laplace. A equação de Laplace diz que o laplaciano de f é igual a zero. Ou, se a gente escrever de uma forma que seja mais intuitiva de ler, está falando isso. Que a somatória das derivadas parciais, parciais de segunda ordem dessa função f é zero. Ok? Então, por exemplo, a função potencial para um campo eletrostático E é uma função harmônica em qualquer região de F, em qualquer região do espaço em que seja livre de cargas elétricas, tá? De cargas eletrostáticas. De forma semelhante, uma função potencial para um campo gravitacional F é harmônico em qualquer região que não exista massa. Tá? Esses argumentos são consequências matemáticas de leis físicas. E também são, portanto, leis físicas. Ou seja, essas leis físicas são fatos experimentais, são gerados de fatos experimentais e não de fatos matemáticos. Para ver por que uma função potencial para o campo elétrico é harmônica, a gente vai supor aqui que a gente está numa região do espaço simplesmente conexo, onde não existem cargas. Então, não existem cargas, o que a gente tem? Pela lei de Gauss-Coulomb, a divergente do campo elétrico é zero, tá? E por lei de Gauss. Por lei de Faraday, o rotacional do campo elétrico também é zero. Ok? É essa consequência, né? Por quê? Porque pela lei de Coulomb, né? Pela lei de Coulomb não tem carga, não tem então densidade de carga, né? Não tem densidade de carga. Então, pela lei de Gauss-Coulomb é zero simplesmente por isso, tá? E a segunda equação, ela é válida porque o campo surge de uma distribuição de cargas elétricas estáticas. Se não há não existe campo magnético variável aqui. A lei de Faraday mostra que se o campo elétrico é conservativo, e o campo elétrico é conservativo, de modo que tem uma função potencial, e essa função potencial é matemática, ou seja, ela é uma f de x, y, z,
A função potencial física, que a gente vai usar em física, vai ser uma função negativa, então vai ser uma menos f de xyz. E pela lei de Gauss-Coulomb, a gente nota que o campo elétrico é uma função potencial. Né? E aí a gente consegue que, se o campo elétrico é uma função potencial, a lei de Coulomb, a lei de Gauss, que vai dar isso, vai ser o divergente de uma função, de um gradiente de uma função potencial. Né? Ou seja, um Laplaciano. Tá? Laplaciano. 2 aqui. Laplaciano dessa função potencial é igual a zero. Tá? E isso mostra que f de xyz é uma função harmônica. Tá? Que mais? Como as funções harmônicas elas podem ser representadas, elas podem representar funções potenciais, há um grande interesse em encontrar funções harmônicas em uma região D. A região D, no espaço. Tipicamente, a gente vai prescrever os valores de f de x, y, z, né? E ele tem que ser na fronteira de D. Né? Em seguida, a gente vai procurar analiticamente ou numericamente em um computador os valores de f de x, y, z dentro de D. Tá? Dentro desse D. Nesse trabalho, o teorema da divergência fornece uma importante ferramenta teórica. Tá? Alguns dos exercícios os exercícios acabam usando ele para explorar a situação um pouco mais. Tá? Então, de forma geral, esses aspectos, tá? Esses aspectos do assunto, pertencem propriamente ao domínio das equações diferenciais parciais. Ou seja, aos cursos de equações diferenciais e cálculo avançado. Tá? Então, não sei se eu vou chegar a gravar, se vocês vão chegar a ter contato com essas disciplinas. Talvez nessa disciplina a gente acabe trabalhando um pouco mais. Okay? Então era isso por hoje. Muito obrigado por ter acompanhado o curso até aqui. Espero que ele tenha sido de ajuda, valia e divertimento para todos vocês. Então, tchau, tchau.